Chegamos no Illa de Ons, ao porto de Capetón. Vagamos toda a noite, meu avó e máis eu, sin parar de beber, sin parar de berrar, cuns borrachos que vivían no bar. Levanta xa o risón, que ven por aí o patrón, co seu andar miudiña. Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar a miña terra galega. Eu quero voltar. Xuntámonos cos Aquí comeza Bailando con Reis e Raíñas, un espazo no que imos viaxar pola historia do antigo reino de Galicia desde as súas raíces ata a súa desaparición. 13 séculos de viaxe con diferentes paradas ao longo dos 15 capítulos cos que xuntos nos imos mergullar nese momento no que ás veces atopamos unha familia. Tan bonita é a carteira de papá, que ata deixo que me pase por riba a man, ou que apoie os pés na miña cabeza, se pongan a pasta, que faga o que queira, que digan os de fora. Mira, eso danos igual. A familia é o primeiro, é que se jodan os demais. A familia é o primeiro, é que se jodan os demais. Sempre hostias, pero ao final sodes todos como irmáns. Sempre hostias. Din que esta familia pois pudo cambiar a historia de Galicia. Falamos dos Castro. Hoxe voltaremos a incidir en Inés de Castro, pero coñeceremos tamén un pouco máis da súa familia, desta tradicionalmente vencellada ao condado de Lemos. Para iso, pois que mellor que botar man das nosas crónicas do reino. Si comezaron as crónicas, así as verbas fluíron. Hoxe, nas nosas crónicas do antigo reino de Galicia, imos falar da familia Castro, da Casa dos Castro. Os fillos de Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, explican a historia de Galicia no século XIV e incluso da península. Comecemos polo maior dos irmáns, por Fernando Ruiz de Castro. Este era, pois, o abandeirado da causa galega ata a súa morte no exilio en Bayona no 1377. Fernando, pois, era o primosénito de 4 irmáns, con os que estaban tamén Xoana de Castro e os bastardos Álvar Pérez de Castro e Inés de Castro. Tivo que tomar as rendas do apelido a unha idade moi nova, pois apenas contaba con 15 anos. Fernán foi o gran aliado de Pedro I na Guerra Civil de Castela. Logo estaba Álvar Pérez de Castro, chamado o Vello, nado en 1310 e finado en 1384. Foi unha figura moi importante do reino da Galiza, pero tamén o foi do reino de Portugal, non? Pois foi o primeiro condestable de Portugal e ostentou os títulos de conde de Arraiolos e de Viana e señor de Cadaval e de Ferreira. Marchou a Galicia pois tras a morte de Pedro I para proclamar o monarca Fernando o Fermoso. Tamén está Inés de Castro, da que logo pois tamén falaremos en profundidade e na que xa afondamos no noso anterior capítulo. E por último, Xoana de Castro. Aquí nos imos deter.
avante a man quen queira un faro. Sais guapa na foto se disfaro. A luz, a luz entrando no sol provisional que é un faro. As marcas do esplendor escintilando no mar. Xoana de Castro foi raíña consorte de Castela xunto a Pedro I, alcumado o Cruel pola historiografía reaccionaria e o Xusticieiro polos historiadores galegos e progresistas. Xoana foi pois un instrumento do Partido Galego naquela convulsa xeopolítica ibérica e europea do século XIV. A súa proposta política pois aspiraba a rectificar o curso da historia do país tralo proceso de incorporación subordinada mediante violencia área castelá, iniciada no 1230 coa morte do rei galego Alfonso VIII. A súa causa representaba a aposta das nosas clases dirixentes por seguir desenvolvendo as potencialidades nacionais do país fronte a unha Castela pois que tentaba anulalas. Tivo un fillo con Pedro I, que era o infante Xoán, pois que non escapou ademais da dura persecución a que lle someteron a toda a familia Castro, non? Pasando ademais Xoán a maior parte da súa vida recluído no castelo de Soria por orde do seu tío Enrique de Trastámara, que era a oposición, unha oposición frontal aos intereses galegos, non? A historiografía españolista tende a criticar a Xoana e a non ollar os intereses políticos da boda con Pedro I como expresión dos intereses do bloque galego, non? Xoana finou en Monforte de Lemos en 1374. Está soterrada no Panteón Real da Catedral de Santiago de Compostela. Outra raíña que, como a súa irmá Inés de Castro, puido trocar a historia do Reino de Galicia. Hoxe en Bailando con Reis e Raíñas pois insistimos, non, na figura de Inés de Castro, non, da galega que foi raíña despois de morta. E para iso contamos cunha convidada moi, pero que moi especial. Ela é Isabel Stillwell, xornalista, escritora de bestsellers con novela histórica, bueno, pois como a que publicou sobre Inés de Castro. Por iso, pois temos o prazer, non, de poder falar con ela. Que tal, Isabel? Benvida a Bailando con Reis e Raíñas. Muito obrigada. Eu vou tentar falar português e não portinhol, que é uma tentativa. E muito obrigada pelo convite. Eu entro no baile. Uh-huh. Canto hai, mira, comezamos pola túa novela. Canto hai de realidade e canto de ficción na novela que fixeche sobre Inés de Castro?
Vítor, eu acho que eu sou essencialmente, por formação, jornalista. E, portanto, o meu primeiro trabalho em qualquer, seja numa reportagem, seja no presente, seja no passado, é procurar os factos. É procurar a grelha, fazer uma grelha com o máximo possível de factos. E depois aplicar aos factos, aos intervalos entre os factos, a plausibilidade. Para isso, para aplicar a plausibilidade, é preciso conhecer muito bem a época e o contexto, porque senão aquilo que nós ficcionamos deixa de ser plausível. E para mim esse é o limite da ficção histórica. Isto não temos a certeza, os historiadores também não têm, muito, porque eu não encontro factos sobre isto, e portanto estabeleço uma teoria, e é essa a base. Essa teoria nunca pode sair do enquadramento possível do tempo, nem da época. É um bocadinho essa a baliza. Que fontes históricas utilizas, non, para esa documentación da novela de Inés de Castro? Aqui, o que para mim foi muito importante, eu não queria tanto o amor de Pedro e Inês. O que se fala muito é do amor de Pedro e Inês. E eu não estava muito interessada que o amor de Pedro e Inês fosse o ponto de partida, mas o ponto de chegada, eventualmente. E por isso eu procurei fontes muito secas. Eu não fui ler Camões, nem poemas, nem tudo o que tem sido de novelas escrito sobre Inês. Interessava-me mais quem terá sido e porquê que isto aconteceu e a sua morte aconteceu naquele contexto e naquele tempo. E por isso as minhas primeiras fontes foram muito áridas. Lopes à Ayala, as crónicas de Alfonso XI, muitas vezes maçadoras de ler, porque são difíceis de ler, não têm às vezes muito sumo, mas era nessa estrutura que eu queria encontrar. E queria encontrar nas vidas de mulheres paralelas a Inês, e que foram mulheres de que se sabe mais do que de Inês. Maria de Padilha, que no fundo vem da mesma casa, ou seja, da família Albuquerque, não é? E Leonor de Guzmán, a famosa amante que vai dar origem aos Trastâmaras, e que era assumidamente amante, ao contrário de Inês, era uma segunda rainha de Castela. E portanto, foi muito a essas fontes muito primárias. E depois, claro, o que todos os historiadores têm escrito sobre Inês, sobre Pedro, mas também sobre Maria de Padilha, Leonor de Guzmán, Pedro o Cruel e, obviamente, Alfonso XI, que é muito importante neste contexto. Na túa novela, tratas de reivindicar, non, o papel principal de Inés de Castro, non? Pero a novela, por outra parte, reflicte como Inés debe obedecer a diferentes homes, non? Por lo menos o que esperan dela, non? Por exemplo, o seu curmán, João Afonso, o seu pai, Pedro Fernández de Castro, que tamén era galego, o rei Afonso IV e o propio infante Pedro, non? Realmente pódese dicir que Inés de Castro foi a protagonista e dona das súas decisións da súa vida, porque hai quen di que a mataron porque era perigosa politicamente. Sim, eu acho que as princesas ou estas mulheres não eram livres, as opções não eram abertas, elas tinham que agir dentro das circunstâncias, tinham a liberdade, ou poderiam, dependendo do seu temperamento, da sua educação, inclusive dos exemplos de outras mulheres à sua volta, assumir papéis e lugares que escapavam
ao que estava programado, não é? Quando nós vemos Leonor de Guzmán como amante, ela consegue pôr no chinelo, como se diz, de fora a rainha legítima, a Dona Maria, consegue pô-la de lado. E, portanto, isto não foi escrito, não era um papel determinado pelos homens. Agora, se o marido lhe tivesse querido cortar a cabeça, teria conseguido cortar a cabeça. Portanto, a liberdade tinha riscos, tinha riscos grandes e era limitada. Por isso, no meu título eu ponho espia, amante e rainha, porque eu acredito que ela foi colocada em Portugal e no caminho do infante Pedro de Portugal, tal como Maria de Padilha foi colocada no caminho do infante Pedro Cruel, exatamente na mesma altura. É uma mulher bonita, que se quer inteligente o suficiente para ser capaz de fazer um jogo duplo, não é? Ter os dois papéis, e é uma mulher que nessa circunstância eu acredito que tinha um projeto próprio. O projeto próprio, eu acredito que era ser rainha, mas mais uma vez, como o Vítor disse, para isso ela precisa do apoio dos irmãos e sobretudo do primo João Afonso, não é? Que no fundo, para quem não sabe quem é João Afonso é o primeiro-ministro de Castela, é o homem mais poderoso, ao lado do infante Pedro Cruel, e depois tudo vai dar uma volta, porque a família, a criatura, que no fundo era Maria de Padilha, recusa o Criador e assume, a família de Maria de Padilha assume esse papel e retira-o no fundo a João Afonso. E, portanto, é uma liberdade limitada, mas apesar de tudo, eu acho que a Inês, eu costumo dizer que é a minha Inês, porque eu tenho consciência que à distância do tempo e com os factos que temos, ela será sempre a minha Inês, a minha interpretação de como Inês terá sido. Na minha interpretação, Inês tinha um projeto pessoal e não era uma vítima, foi vítima, obviamente alguém que morre e que sabemos que morre como morreu, foi vítima, mas escolheu o caminho, não foi só manipulada para esse caminho. Que papel pensas que tivo no seu destino, bueno, o feito de que Inés de Castro fose filla dun nobre galego? Eu acho que o facto de Inês de Castro ser uma filha ilegítima, ou natural, se preferir o termo, bastarda, de um senhor galego, de um senhor com o poder que tinha o pai dela, obviamente que é importante. Ela é colocada, tanto quanto sabemos, na família dos Albuquerques, para crescer e a crescer naquela corte, mas o pai está sempre presente. Ela é Castro. O nome, o bilhete, o cartão de visita dela é sempre Castro, e ela é, embora não seja nomeada no testamento do pai, o que o pai só nomeia os seus 2 filhos legítimos, mas ela, apesar de tudo, serve a sua família, não é? Ela tem esse papel, e é um duplo papel, Vítor, porque ela serve a família e serve-se da família. Tem os dois lados, mas se ela não tivesse a família Castro ao lado, e se não tivesse o irmão e o meio-irmão envolvidos, ela não estaria no lugar em que estava e ela não teria a proteção que tinha, mas também não constituiria a ameaça que constituiu. Não é o facto de ela ser amante de um príncipe ou concubina
que lhe dá importância. Nesse tempo deve ter havido, todos os senhores, ou muitos deles, teriam amantes. O que a torna importante é ela poder ser usada como um peão e como mãe de 3 filhos que podem concorrer ao trono de Portugal com o outro filho de Dom Pedro. Portanto, é uma repetição, no fundo, do filme, entre aspas, do filme que já tínhamos visto acontecer com o próprio Afonso IV. Portanto, quem manda matar Inês é um homem que viveu este drama, é um homem, do meu ponto de vista, que vive um trauma, como nós diríamos hoje, um trauma de uma rivalidade desde o berço com filhos, com irmãos, meios irmãos bastardos, ilegítimos. Portanto, ele está a ver o filme a acontecer outra vez. Ele está a ver de novo a sua nora, de quem sabemos que ele gostava muito, Constança, a ser humilhada por uma outra mulher, tal como a sua mãe, a Rainha Santa, foi humilhada pelas outras mulheres. E, pior do que isso, está a ver o seu neto, Dom Fernando, ameaçado pelos 2 filhos varões de Inês. E é neste jogo de poderes, e nesse sentido, a Galiza é muito importante, porque se Galiza fosse muito longe de Portugal, os nobres portugueses não se sentiriam muito ameaçados. A questão é essa fronteira muito ténue que existe entre o território português e o território que pertencia a nobres portugueses e que facilmente, porque as fronteiras eram muito fluidas, facilmente passariam a propriedade da família Castro. E eles não se enganaram. Não se enganaram, porque Dom Pedro, apesar da morte de Dona Inês, Dom Pedro vai dar a Álvaro de Castro, Pérez de Castro, vai-lhe dar os territórios de um dos homens que matou Inês. Portanto, na realidade, essa transição de território e de terra passou para a família Castro. Por isso eu acho que esta ideia, esta proximidade da Galiza com Portugal torna esta questão uma questão eminentemente política. E nesse sentido o Vítor dizia, não é? Ela é uma mulher que serve uma família, serve-se a si própria e serve uma política entre 2 reinos. E que relevancia histórica dirías que tivo naquel momento Inés? Porque sabemos ao mellor, agora facemos unha interpretación, pero que dirías que naquel momento que relevancia histórica tivo? Vítor, eu acho que Inês, e vê-se pelas crónicas, Inês só surge nas crónicas a partir do momento em que é morta. Ou seja, ela não é protagonista de fontes diretas até lá. Ela teria passado despercebida da história, não for ao facto de ter um papel político relevante no momento, porque senão o Dom Afonso queria lá saber, quer dizer, podia não gostar que o filho tivesse uma concubina, mas não ia mandar. Não há mulheres mortas por essa razão, há mulheres mortas porque se puseram no caminho de decisões políticas importantes, não é? E portanto a própria irmã de Dom Pedro vai mandar matar Leonor de Guzmán, a amante do marido. A Maria de Padilha tem que ser protegida constantemente porque pode ser morta, o que significa que elas são influentes, que elas têm o amor e a alcova, a cama, é um lugar onde 2 pessoas estão longe dos ouvidos dos cortesões, dos outros, portanto é um lugar de influência, e o amor é sempre, seja na vida hoje, é sempre, não é por acaso que se diz sempre que os espiões não podem estar apaixonados, porque a partir daí se tornam vulneráveis, não é? E portanto a partir desse momento Inês tornou-se vulnerável
nessa guerra. Portanto, eu acho que a relevância dela naquele momento é importante, suficientemente importante para Afonso IV achar que ela precisa acreditar nas pessoas que lhe dizem que ela precisa de ser eliminada. E porque o facto dela ser eliminada não elimina os filhos dela, não é? Esses ficam, mas o facto dela ser eliminada, na cabeça, pelo menos de Afonso IV, impede que os filhos sejam legitimados, ou seja, que Dom Pedro case oficialmente com Dona Inês. Mas o amor não é para qualquer um. Ser artista não é uma vantagem. Os artistas amam um dia, vendo amor apenas de passagem. E quando o poeta sentir a dor da mais antiga história de amor. E que pegada dirías que deixou hoxe, o que ten hoxe? Que pegada histórica podemos ver hoxe de Inés de Castro? A pegada histórica física, podemos vê-la no Mosteiro de Alcobaça, porque nós temos imensa sorte. No meio desta não história, de não termos factos, nós temos a sorte enorme de ter 2 túmulos ditados pelo próprio Pedro. Ou seja, muitas vezes os túmulos são construções de pessoas até posteriores. Um filho ou um neto que decide construir um túmulo para homenagear o seu antepassado. No caso de Pedro consegue sepultar-se em Alcobaça, dentro da igreja, com uma mulher com quem não é oficialmente nem reconhecidamente casado, perto do altar. Portanto, ele tem que ter um poder muito grande sobre os monges de Alcobaça, e consegue dizer que história que ele quer que fique contada naqueles túmulos. E para mim passei horas a olhar aqueles túmulos, porque por um lado temos uma selfie de Inês, é uma coisa extraordinária. Dom Pedro mandou que ela fosse feita pelo menos à imagem que ele tinha dela. Portanto, uma mulher elegante, bonita, os botões, o vestido, é um privilégio nós podermos olhar e ver a roupa da época, a luva numa mão, a não luva, não tem um terço ao pescoço, mas um colar, e portanto ele deixou-nos aquela imagem daquela mulher. Mas no túmulo dele ele fez mais do que isso. Ele, no túmulo dele, deixou-nos a roda da sorte, a roda da fortuna, a roda da vida e a roda da fortuna na cabeceira do túmulo, onde, como uma banda desenhada, nos conta a história. Inclusive, por exemplo, Camões diz que Inês foi apunhalada, mas só porque é mais romântico, porque no túmulo já lá está a imagem de um homem a cortar a cabeça à Inês, e na banda desenhada, no quadrado seguinte, a cabeça de Inês nas mãos de um algoz, de um homem que lhe cortou a cabeça. Portanto, ele deixa-nos essa história. E essa história que ele nos deixa, embora as interpretações sejam grandes e as invasões francesas infelizmente tenham cortado a cabeça a muitas das estátuas, das imagens, essa é uma história em que há um jogo de xadrez, há crianças, há uma história, e há Inês no céu e embaixo o inferno com os que a mataram. Portanto, essa é uma pegada extraordinária.
Depois temos o mosteiro de Santa Clara de Coimbra, onde sabemos pelo Lopes Ayala que ela foi morta, não no mosteiro, mas no Paço. Temos os jardins da Quinta das Lágrimas, da Fonte dos Amores, onde obviamente a lenda, a água, tudo isso, mas faziam parte dos jardins do Paço, portanto é muito verosímil que Pedro e Inês tenham passeado naqueles jardins, e aliás a Fundação Inês de Castro tem feito um notável trabalho, não só para guardar a memória física daquele lugar, mesmo com o seu simbolismo romântico, como toda a documentação, todos os livros que são publicados, a Fundação tem feito um trabalho muito bom. E depois temos Monforte de Lemos, para quem gostar de acreditar que Inês nasceu. Eu pessoalmente, aquela torre muito alta, símbolo do poder dos Castros, imaginei-a a ficar na memória de uma Inês que terá nascido e crescido os primeiros anos ali e que terá ficado com essa memória, e também o Castelo de Luna, que era o Castelo dos Albuquerques, na fronteira frente a Porto Alegre e a Ronches, e que eu achei um castelo fascinante. E de facto, quando nós pensamos que é ali que está a semente do ódio que vai também explicar esta morte, porque de facto isto é o Romeu e Julieta, o primeiro Romeu e Julieta, muito anterior a Romeu e Julieta, à história, é a história de duas famílias que se odeiam, e um rapaz e uma rapariga de cada família que se apaixonam para a fúria de ambas as famílias, sobretudo da família de Afonso IV e sobretudo de Afonso IV. En Monforte de Lemos, onde hai ademais unha rúa que leva o nome de Inés de Castro. Sí. Bueno, agora chegamos a un momento que a un punto importante que ofrece dúbidas, sobre todo lendo a túa novela. Como crees que tería continuado a relación, que aquí sí que imos ficcionar, como crees que tería continuado a relación entre Pedro e Inés se non chegan a matala? Podes pensar, non? Que se Inés non morrera, podería seguir sendo concubina, se para Pedro se producira pois un matrimonio máis proveitoso que o de Inés, pois podería casar con outra muller e Inés pois nunca tería sido raíña. Non sei, que pensas que tería pasado? Eu acho que Inês tem um projeto muito claro. E o projeto, aliás, nós percebemos, porque a irmã dela, a meia-irmã Juana, é rainha, embora por 3 dias ou por 3 semanas, mas o suficiente para ter um filho do rei e para se sepultar na Catedral de Santiago como rainha, não é? E, portanto, não há razão nenhuma para imaginarmos que a família Castro não tinha o mesmo plano para Inês. E, portanto, eu acho, isto, como dizes, é só futurologia, não é? Eu acho que Inês tinha o partido dela suficientemente forte em redor de Pedro, nomeadamente com a amizade de Pedro com os 2 irmãos dela, para garantir que quando Afonso IV morresse, Pedro assumisse aquela relação. Eu, sinceramente, acho que os irmãos de Inês ainda eram muito verdes. Não sei se a expressão se diz em galega. Sim. Eram muito novos. Eram muito novos. E quem protegia Inês e quem tinha planos para Inês era João Afonso, o primeiro-ministro, um homem já muito, muito experiente, até em saltar de lado para lado, e porque ela vai morrer meses depois dele morrer, ou seja, ele morre primeiro. E eu acredito, por tudo o que eu li, que enquanto ele fosse vivo, Inês estava protegida, e os Castros não eram suficientemente fortes ainda para a proteger.
de, ah, mas também nós sabemos que algumas crónicas dizem que Afonso IV chegou a sugerir a Pedro que casasse com Inês e que Pedro se recusou a casar. E que, inclusive, o bispo de Braga terá ido dizer a Pedro, casa com ela, e não continues esta vida, que no fundo, ainda por cima, no Paço de Coimbra, era uma provocação muito grande à Rainha Santa que lá estava sepultada. É um amor clandestino nas barbas da Rainha Santa, portanto, aquilo causava escândalo público. Portanto, eu não sei se Pedro se estaria, como tu dizes, a guardar-se para um casamento que lhe parecesse mais favorável. Não posso garantir que teria sido assim, não sei. Mas acredito que Inês talvez conseguisse fazer valer não só a sua influência, como os seus filhos, porque de facto Pedro, embora é muito estranho que Pedro só tenha vindo falar do casamento depois da morte, no fundo, do pai dele, ainda se entende, mas da mãe também. Por outro lado, sabemos que a mãe de Pedro já inclui os netos de Inês no seu testamento em pé de igualdade com os netos de Constança, o que significa que provavelmente, pelo menos do ponto de vista dela, ela acreditou que a relação era já legitimada por um casamento, mas a verdade é que Pedro sai em defesa dos filhos de Inês. Por isso, provavelmente teria ficado com a Inês. Vamos escolher esse final. Bueno, pues antes de rematar teño unha última pregunta, que ti agora falabas da futuroloxía. Agora falemos do que son as infinidade, non, de recreacións de ficción que hai bueno, pois sobre todo o que sucedeu con Inés. Pensas que esas recreacións poden ser prexudiciais dende o punto de vista histórico, digo, non? Poden ser prexudiciais porque se crea unha narración sen probar, non? Cales son os límites da ficción para non afectar a historia? Tendo en conta, Isabel, tamén, que os cronistas da historia eran cronistas interesados, ollo. Recebiam quem mandava, quem lhes pagava para escrever. Exactamente, tendo en conta iso. Sim, os cronistas não são historiadores. Eu acho que a única possibilidade que nós temos de chegar a uma verdade é cruzando informações, cruzando cronistas com dados, com documentos, com assinaturas de doações, cruzando tudo isto para tentar deste cruzamento chegar a factos. Portanto, duas respostas. A primeira resposta, eu como leitora de romances históricos, de ficção histórica, considero que um bom romance histórico, não estou a falar dos meus, estou a falar como leitora, para mim, um bom romance histórico é um romance que me deixa entrar no tempo, que me deixa sentir parte do tempo, que recria em 3 dimensões as pessoas e as liga pela essência. Eu olho para elas e digo, viveram há muito tempo, mas na sua essência são iguais a mim. Podem ter outra forma de falar ou de coisa, mas têm uma essência parecida. Mas eu só gosto de ler esse romance se os factos que lá estiverem forem corretos. Ou seja, se eu aprender história ao ler um romance histórico. Eu acho que não podemos ser paternalistas em relação aos leitores. Os leitores sabem e se não sabem, têm que aprender o que é um romance histórico e o que é história pura e dura. Mas, ao mesmo tempo, por isso é que eu faço questão nos meus livros de ter 2 coisas. Uma, o dramatis persona, no fim, a história dos personagens. Todos os meus livros têm. E nesse fim de história, eu tento dizer
eu fui até aqui com base em factos. Daqui para diante eu ficcionei. Este romance parece-me plausível, este amor parece-me que terá sido platónico, mas não tenho a certeza. E tento dar essas referências. E depois dou-lhes a bibliografia. E a bibliografia é uma forma das pessoas poderem continuar a descobrir mais. Eu acho que, apesar de tudo, um bom romance histórico, um romance histórico feito com cuidado e com rigor, é uma porta aberta para o amor à história. Eu, como escritora de romances históricos, sinto o prazer muito grato dos meus leitores me dizerem: eu não sabia nada de história, eu não gostava, a história da escola era uma chatice e eu agora gosto de história, eu agora vou aos sítios, eu agora vou mais longe. E mais, você enganou-se aqui, eu descobri isto que afinal não é aquilo bem exatamente. Como é que rebate? Por exemplo, a Inês de Castro, a historiografia em si também é móvel, porque se for ler um livro de há 10 anos, lerá que a repetição da ideia de que Inês de Castro veio na comitiva de Constança Manuel para Portugal. Ora, eu própria, quando comecei a cruzar os factos, comecei a dizer: não é possível. O patrono de Inês, João Afonso, e a família Castro são inimigos viscerais dos pais de Constança Manuel. A que propósito é que eles iam pôr, sabendo nós ainda por cima que João Manuel, o pai de Constança Manuel, diz que o pior perigo é pôr damas bonitas nas cortes, na comitiva de uma princesa. Portanto, a que propósito é que ele ia aceitar uma mulher bonita como Inês, vinda da família do seu inimigo, para a pôr junto da filha? E hoje sabemos, e já há historiadores que escreveram, inclusive é sobre Inês de Castro, a refutar esta teoria e a dizer que Inês chegou a Portugal por outro lado. E faz todo o sentido, porque Inês não só, o pai de Inês tem ligações muito fortes e foi criado em Portugal por a Rainha Santa Isabel de Aragão, e estando na própria corte do príncipe Afonso, que vai ser Afonso IV, como João Afonso, que é o seu patrono, é o primeiro-ministro de Maria, da irmã de Pedro. Portanto, ela tem muitas formas de entrar em Portugal e depois, sim, de ser integrada na comitiva, na casa de Constança Manuel, mas não através desta história da melhor amiga que trai a melhor amiga, que é a história que é sempre contada. Portanto, a própria história atualiza-se, descobre novas fontes, cruza. Eu, por exemplo, Vítor, tenho um fascínio por saber o que é que aconteceu à mãe de Inês de Castro, porque nós sabemos por factos concretos, sabemos quem ela era, sabemos que era filha de Lourenço Valadares, sabemos que tem uma série de irmãs, uma delas amante de Dom Dinis também, sabemos que ela está viva até quase aos 60 anos, ou seja, muitos anos depois de Inês ter morrido, e no entanto não sabemos nada sobre ela, nem sobre se ela manteve ou não manteve contacto com Inês, nada. E isso, por exemplo, foi um espaço para mim, enquanto escritora, para ficcionar que esta mãe, e fazer um bocadinho esta coisa que é uma mãe biológica, mas que é como Inês, como o Vítor estava a dizer, a mãe de Inês correu o risco que o Vítor está a pôr, que fosse uma possibilidade para Inês. Quando o senhor de Castro ficou disponível, em vez de casar com ela, casou com Isabel Ponce, não é? Portanto, casou com uma família rica e deixou para trás a mãe dos seus filhos.
Pois ata aquí a nosa entrega de Bailando con Reis e Raíñas. Hoxe, Inés de Castro concedeunos un segundo baile acompañada da súa irmá Xoana. Se queredes máis, xa sabedes, seguide atentos á nosa sintonía.